Hoje você vai aprender como que você vai desbloquear os traumas da infância. Olha isso! Gente, olha isso! Como que as coisas são, né? Meu Deus do céu! Quantas coisas a gente carrega da nossa infância para nossa fase adulta. Não é verdade? E hoje eu vou trazer isso de uma vez por todas para clarear a mente de vocês. Vocês vão precisar entender uns pontos bem importantes. E por que eu tô conseguindo trazer isso para vocês? Porque eu já passei por isso, eu gosto de trazer coisas que eu já passei, porque senão, né, sei lá, parece que se não foi algo que eu passei na minha vida, eu não sei explicar, né? Porque a gente só consegue ajudar o outro a partir do lugar que a gente saiu, não é verdade? Então, assim, eu só consegui entender tudo isso por causa da constelação. Gente, é sério, tudo na minha vida mudou depois que a constelação familiar entrou na minha vida. Porque se não fosse esse conhecimento, sabe? Se não fosse essa questão da gente aprender a voltar para o nosso centro, eu tenho certeza que até hoje eu estaria lá atrás. Claro que, né, eu conseguiria ter mudado algo, mas não com tanta, sabe, como que eu falo, com maior agilidade, sabe, com uma clareza maior. E foi com a constelação. Não, a constelação é vida, gente, não tem como. Quem aqui já conhece a constelação, me conta aqui, como que foi pra vocês? Não parece que vocês, assim, depois que tiveram o conhecimento das constelações, eu não sei vocês, mas eu particularmente tive aquela sensação de que eu vivi, sei lá, em um ano, coisas que eu demoraria 10 anos pra evoluir. Vocês entendem? Eu não sei explicar, sabe? Mas parece que eu vivi 10 anos em um. De tanto que parece que as coisas são rápidas. Na nossa mente, na nossa alma, eu não sei explicar. É um divisor de águas na nossa vida, pessoal. Não tem como. A constelação, ela muda muito, muito, demais. Então eu vou passar para vocês o quê? Hoje eu separei 3 pontos essenciais onde você conseguirá destravar esses traumas da tua infância. Às vezes a gente não tem essa consciência e a gente só fala assim, eu sei que eu tenho um monte de problema, né, da minha infância. Ou de repente você chega para atender o teu cliente e ele fala isso para você. A minha infância foi traumática, porque a minha infância, porque meus pais, e vem aquela monte de coisa, né? E às vezes nós ali, posicionados como terapeutas, a gente começa a compreender o quê? Que essas pessoas realmente sofreram. Isso não desmerece de forma alguma todo o esforço que ela fez para chegar até nós, né? A gente começa a compreender um monte de coisas ali. Porém, tem 3 pontos específicos que eu vou passar aqui para você. Deixa eu contar para vocês agora qual é o primeiro passo que vai ser importantíssimo você entender para conseguir desbloquear esses traumas da infância. Primeiro, porque vivo isso na minha vida todo santo dia, eu falo para você, ter o conhecimento. Adquirir conhecimento é uma forma da gente conseguir expandir a nossa mente. É uma forma da gente conseguir sair de lugares que até então era muito pesado e muito difícil. Por que eu falo isso? Você não é mais a mesma pessoa da semana passada. Você não é mais aquela mesma pessoa de ontem. Se você estiver me acompanhando, eu tenho certeza disso. Por quê? Você adquiriu conhecimento dentro do que eu te passei aqui. E aí você começa a entender como é possível você sair de um lugar que até então estava pesado, que até então estava sentindo um prisioneiro ali. Faz sentido? E aí você começa a entender que a maioria dos medos, dos traumas, dos dramas, além de estar às vezes vinculado por uma lealdade familiar, você tomou conhecimento de que não é mais necessário passar por aquilo. E isso é extremamente importante. A constelação familiar, ela liberta a gente através do conhecimento.
Por quê? Lembra que eu disse esse tempo atrás que não adianta somente a gente ter o conhecimento, porém, além do conhecimento, a gente vive esse processo, certo? É muita chave que vira. Então, assim, ontem você entendeu um monte de coisas relacionadas aos pais, certo? E hoje, você colocou em prática aquele conhecimento que adquiriu ontem? Pri, tá difícil. Às vezes você vai me falar, Pri, maravilhosa, tá difícil porque, olha, eu tô descobrindo tanto de julgamento que eu tenho com relação a mim. Eu tô descobrindo tanto de julgamento que eu tinha. Beleza. Como que você pode estar fazendo? Se policiando, não é? Então, o conhecimento, ele nos liberta. A constelação familiar, ela traz esse conhecimento pra gente, para que a gente saia daquelas grades do passado. A gente começa a compreender quais são essas lealdades invisíveis, né? Que é aquele estudo do Ivan Nagy. Essas lealdades invisíveis das quais a gente toma serviço de outra pessoa. Então, assim, dentro de todo esse contexto, a gente começa a ter um olhar mais humano para com a gente, certo? Então, a gente começa a compreender que essa postura, ela começa de uma forma interna. Agora, imagina quando o teu cliente chega até você. Quem é terapeuta, põe aqui, Pri, eu sou terapeuta, eu faço atendimento com outras pessoas para eu saber. O teu cliente chega até você, a gente precisa compreender que existe essa postura interna. A serviço do que esse cliente tá? Porque ele está trazendo esses problemas infantis. Por que cargas d'água todas as vezes ele chega reclamando de um ponto que já foi trabalhado numa sessão? A gente começa a compreender que, de repente, o cliente está esperando o quê? Só o conhecimento. Só que é aí que você, como terapeuta, vai intervir com a constelação para conseguir ajudar ele a identificar o problema ou a questão. Por exemplo, quantas pessoas aqui assistiram às minhas constelações? Fala, Pri, já vi sua constelação. Quantas vezes aqui dentro da constelação você consegue identificar uma questão que aconteceu lá na tua infância? Você fala, gente, isso aconteceu comigo. Ou pessoas que passaram por constelações comigo falam assim, nossa, meu Deus, eu nem me lembrava disso. Os nossos traumas, os nossos dramas vêm através de lá. Porém, às vezes falta um conhecimento. Só que vocês podem perceber que não adianta eu chegar e querer fazer uma constelação com uma pessoa que nunca ouviu falar de constelação familiar. Por isso que eu falo, são poucas as pessoas capacitadas e que compreendem sobre a constelação e que vão realmente ajudar o cliente a solucionar ali a questão. Isso eu falo de boca cheia. As minhas estrelas e os meus astros, eles sabem. Por eles eu ponho a mão no fogo, porque eu sei o conhecimento que eu entrego para eles ali. E eles sabem o processo e esse caminho. E eles entenderam que a maioria dessas questões é porque às vezes o cliente deles só está precisando de uma orientaçãozinha dentro desse processo. E eles fazem isso, gente, olha, com uma excelência que só eles podem dizer. E aí a gente começa a compreender todos esses pontos. O quanto que a constelação familiar liberta. Ela liberta a gente desses traumas com o conhecimento. Não adianta você não ter o conhecimento. Não adianta eu querer fazer uma constelação familiar aqui, sendo que você nunca ouviu falar. A primeira coisa que vai acontecer, sabe o que é? Pá! Uma barreira que se chama resistência. Entendeu? O que são essas resistências? Os bloqueios, as crenças. É onde as pessoas vão falar, não, esse negócio aí é coisa, né, do virado. É do virado ali, né? Coisa do demo, né? Ai, é coisa que, pelo amor de Deus, não é de Deus. Ai, é espiritismo. Aí começa a evocar crenças que nem sabe. Olha como que o conhecimento liberta. Eu tenho certeza que muitas pessoas, quando ouviram falar de constelação e que estão aqui hoje, falaram, peraí, deixa eu ver ou ouvir um pouquinho mais sobre isso. Será que isso vai fazer sentido para mim? Sabe por quê? Porque eu não quero mais seguir o que as outras pessoas falam. Eu quero seguir o meu coração.
a constelação familiar, ela traz esse chamado. É um chamado de amadurecimento. Sabe aquele chamado do tipo, chega, eu cansei de passar tudo isso na minha vida e eu tô percebendo que essa coisa tá acontecendo de novo? É isso. A constelação traz isso. Esse discernimento, esse conhecimento e literalmente nos liberta. Ok. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto. Dentro da constelação, a gente começa a fazer o quê? A gente adultece. Nós vamos adultecer. Nós vamos amadurecer internamente. A gente começa a compreender que nós adultos, nós não temos mais que ficar exigindo coisa dos nossos pais. Ficar lamentando as coisas que aconteceram lá no passado. Aí as pessoas começam a vir com as bandeiras, né? Ai, como você tá sendo dura consigo mesma. Não tô sendo dura comigo. Eu resolvi isso comigo dentro da constelação. A gente se resolve, porque a gente aprende a olhar de um outro ângulo. A gente não vai olhar mais no meio daquele furacão, sabe? A gente olha com uma clareza. A gente começa a ter uma percepção bem mais ampla, com conhecimento, com cautela. É algo que vem de dentro da nossa alma. E aí a gente começa a compreender, assim como eu disse ontem. A gente olha para os nossos pais e a gente fala, caraca, por que eu ainda tô exigindo isso deles? Eu já não tô adulta, eu não tenho que me virar nos 30 já? Literalmente virar nos 30? Por que eu ainda tô exigindo coisa deles? Então a gente começa a perceber que dentro da constelação a gente amadurece, a gente olha pra gente com mais amor, a gente aprende a olhar pra nossa infância com muito mais sabedoria. Uma coisa importante é que quando a gente começa a amadurecer e a gente começa a viver esse processo, as pessoas que vivem ao nosso lado, elas começam a perguntar: o que você está fazendo? Tem alguma coisa de diferente em você? Isso se chama amadurecimento através do conhecimento. Sim, você está adultecendo. Olha como que isso é profundo. Se nós não estivermos extremamente conscientes dessas nossas próprias atitudes, desses impulsos da nossa alma, o que a gente começa a perceber? Parece que a gente acha que não está acontecendo nada. Mas isso a longo prazo faz muita diferença. Quer tirar um exemplo disso a longo prazo? Que faz muita diferença? Depois, quem aqui assiste vídeos no meu canal? Assistam os meus primeiros vídeos e vocês vão perceber. Porque às vezes vocês olham e falam assim: nossa, a Pri tá ali, tá fazendo live, eu quero isso, mas eu tenho vergonha, mas eu tenho medo, mas a minha criança tá se sentindo insegura aqui. Eu quero que você vá lá depois, agora não, tá? Maravilhosos, fiquem aqui comigo. Mas assistam os primeiros vídeos para vocês verem a forma que eu estava. A longo prazo, naquele momento eu não via diferença nenhuma. Mas hoje eu olho para aquela Priscila, eu falo: caraca, que bom que aquela Priscila não desistiu. Porque olha como eu estava antes e olha como eu estou hoje. É muito diferente, gente. Muda completamente. Porque eu comecei a entender que tudo é a longo prazo. A nossa alma tem esse movimento. Ela tem esse tempo de compreensão. Hoje eu soltei um áudio lá no nosso grupo das estrelas e astros da constelação. Esse grupo é um grupo só para os meus mentorados. E ali eu expliquei um pouco sobre isso, sabe? Sobre a gente conseguir compreender todo esse movimento da nossa alma. O quanto que a gente tem que perceber a nossa consciência e identificar os pontos que de repente está querendo fazer com que a gente volte lá atrás.
que está querendo fazer com que às vezes a gente dê passos para trás e a gente não entende os motivos. Então a gente começa a ter uma maior percepção do quanto que nós temos essa capacidade de adultecer a longo prazo, respeitando a nossa alma, respeitando a nossa essência. Então presta atenção no que eu vou te dizer. A tua mente, ela é extremamente racional e você é uma pessoa extremamente inteligente que quer entender por que A mais B é igual a C, certo? E isso é racionalizar. Eu quero racionalizar os motivos dentro de não sei o que, eu quero aprender a ler um livro, isso é racionalizar. A tua alma, a tua consciência, ela sabe o caminho. Só que às vezes você não ouve o que ela tá te dizendo. Porque a tua mente racional tá tomando a frente a todo momento. Porque lá no passado, na infância, aconteceu alguma coisa que a tua mente te bloqueou. Para que todas as vezes que você chegasse naquele ponto semelhante, fizesse o quê? Falar assim, calma, não vai ali não, porque aquele negócio que você fez no passado tá querendo voltar. Não vai não, deu errado, ó, vamos acender aqui o alerta. Então a gente vai repelir dessa situação. Porque a nossa mente racional quer proteger. Aí você vai me falar, mas espera aí, Pri, mesmo eu tendo consciência de que é aquilo que eu quero? Mesmo você tendo consciência. E é a tua mente racional que não vai permitir você dar um próximo passo com a tua essência. Esse é o segundo ponto. Nós como adultos, esse adulto interno que a gente permite que tome a frente mesmo, né? Dos negócios, que tome a frente para fazer diferente. É ele que libera esses traumas. É ele. É esse adulto interno que vai liberar essa criança ferida. Esses bloqueios do trauma. Porque enquanto a gente não toma consciência disso, nós vamos continuar literalmente fazendo, sabe o quê? Camelando na vida. Nossa, gente, mas eu camelei, hein? Mas eu camelei, meu Deus. Só que eu não tenho vergonha de falar isso não, porque graças a tudo isso que aconteceu, hoje eu tive conhecimento pra conseguir dar um próximo passo. Desbloquear daquelas questões do passado que não faziam mais sentido fazer parte da minha mochilinha, sabe? Porque a gente tem uma mochila na nossa vida. A gente tem uma mochila que a gente carrega a partir do momento que a gente nasce. Essa mochila, você vai colocar lá dentro tudo que você escolher carregar. Então cabe a você escolher se vai carregar coisas ruins ou coisas boas. E tem coisas que vão fazer parte da tua jornada da vida. E quando você abre essa mochila, o que tem ali dentro? Só coisas boas? Só coisas ruins? Cabe a você escolher. Aí você pode olhar e falar, não, peraí, isso daqui que tá dentro da minha mochila é uma coisa assim que tá pesado. Por que eu tô carregando esse negócio até hoje na minha mochila? E olha, tá pesado, porque nem aqueles carrinhos. Como que chama aqueles carrinhos? Gente, vocês lembram que na escola tinha aqueles carrinhos que a gente colocava a mochila que tinha ganchinho? Abafa o caso, sabe? Mas eu sou dessa época. Antigamente não existia mochila de carrinho igual tem hoje em dia. Mas tinha um carrinho que a gente colocava a mochila e tinha 2 elásticos que a gente punha assim, ó, e prendia a nossa mochila, sabe? Nem isso nós estamos conseguindo mais para conseguir levar adiante, porque nem o carrinho, sabe, nem aquelas rodinhas tá conseguindo mais rodar ali. Então, agora a gente para e olha, que cargas d'água eu estou carregando até hoje essa história comigo? É a tua criança que tá ali apegada nas questões do passado. Aí a gente começa a entender, peraí. Aí você vai aprofundar um pouco mais na constelação.
E aí você vai entender um pouquinho mais dentro da constelação. Você olha e fala: eu entendi que eu estou carregando isso até hoje, porque quando eu era criança, eu lembro que dessa memória que está dentro da minha mochila, que foi tão dolorosa, foi por causa do meu pai ou da minha mãe, que naquele momento eles não me deram aquilo que eu queria. Aí você começa a tomar consciência que a tua criança pegou naquilo. Aí é o momento de você entender e trazer você na postura adulta e falar: pera, maravilhosinha, maravilhosinho. Você chega assim, ó. Aí é onde vai entrar o terceiro passo. Você tá aqui, aí vai acontecer de você olhar naquela bagagem sua, de quando você era criança, que tá dentro da sua mochila. Ó, a criança já tá querendo crescer, ó, não quer nem mais ficar em pé aqui no campo. Aí o que vai acontecer? Você, maravilhosinha ou maravilhosinho, criancinha, tá com aquele problemaço, porque começou a criar o quê? A sua própria visão de mundo. Você interpretou de uma forma aquela situação e se apegou naquilo. E agora entra a terceira, o terceiro ponto. Você se tornar adulto. Porque você não vai mais estar aqui vivendo a situação, você vai estar aqui, ó, como um observador. Como que essa criança se sentiu? Como que a maravilhosinha, o maravilhosinho se sentiu? Quando às vezes o papai ou a mamãe, sei lá, fez alguma coisa. Essa criança interpretou de uma forma. Qual é a relação? Aonde que nós, crianças, colocamos os nossos pais? A gente coloca os nossos pais num pedestal. A Mulher Maravilha, o super-homem, que não protegeu essa criança naquele tempo. E essa criança, que é você, configurou tudo de uma forma. E que até hoje está vivendo esse processo. Exato, super-heróis. Até hoje você vive esses processos, porque você está vindo como essa criança para resolver um problema ali. Agora você acha que você vai conseguir resolver o problema sendo criança? Lembra aqui que eu disse, criança consegue casar? Criança sabe tomar decisão? Criança sabe fazer as coisas na vida? Sabe fazer dinheiro? Não sabe. Quem que sabe? Você é adulto. Você é adulto, sabe? Olha como que é profundo. Dentro da constelação, é isso que a gente aprende. A gente sai daquele lugar de exigência. A gente observa como adultos. A gente traz esse amadurecimento para nossa alma. Os adultos sabem resolver aqueles problemas dos traumas. É isso. A criança não sabe. A criança não consegue resolver nada. A criança não tem noção. A criança só quer ser protegida pela mãe e pelo pai. A criança, o adulto que você é hoje, que de repente está carregando uma raiva, uma angústia, dá uma conferida na tua mochila do passado. O que a tua criança está carregando? E vocês vão perceber que de uma forma tão inconsciente, a nossa alma ficou presa lá atrás. Por lealdade, por vínculos, às vezes por rompimento de hierarquia. É aí que a gente começa a compreender o tanto que a constelação familiar, ela nos traz essa possibilidade de olharmos de uma forma mais madura, sem a gente excluir aquilo como foi. Sem a gente precisar ficar falando, não, peraí, deixa eu jogar fora esse negócio que faz parte da minha história. Olhar para aquela história do passado, que você encontrou dentro da mochila, que fez tão mal, e falar, peraí, deixa eu
Deixa eu experimentar isso aqui. Não é tão ruim. Peraí, será que esse negócio aqui não tem um remédio que irá me fortalecer? Aí você fala, não, peraí, deixa eu tomar esse negócio. Deixa eu aceitar isso como foi, né? Deixa eu concordar com tudo tal como foi. Aí o que você faz? Você toma aquilo que tanto te doeu. E você fala, peraí. É isso que vai te fortalecer para dar um próximo passo na tua vida. É aí que você começa a parar de lutar com todos aqueles traumas da tua infância. Entenderam? É profundo ou não é? Girou chaves aí, dentro de você, dentro do seu coração? Então agora, eu quero aproveitar e falar para você. Se fez sentido para você e se te ajudou, compartilha com alguém que você ama. Porque de repente essa pessoa ela não está conseguindo escutar mais o que você tem a dizer, mas de repente pode ser que essas palavras pode contribuir e só confirmar aquilo que você já dizia para essas pessoas que você ama. É claro que essa pessoa tem que gostar, né, do assunto e estar com o coração aberto. Porque querendo ou não, só quem chega na constelação familiar é porque sentiu um chamado na alma. Sentiu um chamado no coração, porque não é todo mundo que está aberto para esse amadurecimento interno, para essa reforma interna, sabe? Não é todo mundo que está preparado para olhar para si mesmo com carinho, com compaixão, com humildade. Não é todo mundo que está preparado para olhar para sua própria história livre de ego. Isso é doloroso, né? Não é todo mundo que está preparado para olhar para sua própria história. Entenderam? Então, assim, eu pelo que eu percebo, né, dentro de todas essas dinâmicas que eu venho fazendo ao longo dos anos, como consteladora, eu ainda percebo que tem muitas pessoas que ainda não estão abertas. E são poucas, bem poucas, que sentem esse chamado. E a constelação familiar, ela ainda vai crescer muito. Escreve que eu tô te falando. Faz sentido, pessoal?